Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário brasileiro. Superior Tribunal de Justiça encerra 2024 com 70 temas repetitivos afetados, a maior quantidade ao longo de 10 anos. Destaque de Priscila Mendes. Essa marca histórica reflete a consolidação da cultura de precedentes e contribui significativamente para a racionalização da justiça, beneficiando milhares de processos e cidadãos. Primeira turma do STF encerra 2024 com quase 400 julgamentos sobre atos golpistas de 8 de janeiro. STJ decide que em processos pedindo indenização por mau cheiro de esgoto, os juros devem ser contados a partir da citação. Destaque de Diego Brião. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. E ainda em julgamento no STF, ministro Luiz Roberto Barroso diverge de relatores sobre regulação das redes sociais e ministro André Mendonça pede vista. Agora são 6 horas e 17 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. E hoje o STF voltou a analisar ações que discutem a necessidade de ordem judicial para que provedores de internet, como redes sociais, removam conteúdos de terceiros. A sessão foi retomada com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do Supremo afirmou que o julgamento vai impactar o novo mundo digital que revolucionou a comunicação social e interpessoal. Vamos ouvir. A decisão que nós vamos tomar aqui vai impactar esse mundo novo que eu acabo de muito brevemente descrever. O mundo produto da revolução digital, de uma nova economia e de novas relações jurídicas que exigem um novo olhar do direito e dos juristas. A internet, que é um dos principais produtos da revolução tecnológica, ela revolucionou a comunicação social e a comunicação interpessoal. Na verdade, a internet, na sua face virtuosa, ela democratizou o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. E acho que essa é uma realização muito importante, porque antes só poderia ter acesso ao espaço público de maneira mais significativa quem tivesse capital para isso. Luiz Roberto Barroso disse ainda que no período anterior à transformação digital, a imprensa tradicional era a principal fonte de acesso à informação, garantindo a checagem dos fatos. Antes dessa transformação, o acesso à informação e ao espaço público dependia dos meios de comunicação tradicionais, como a televisão, como o rádio, como a imprensa propriamente dita, faziam um controle editorial mínimo, pelo menos, daquilo que chegava ao espaço público, um controle de autenticidade, de facticidade e um controle da civilidade mínima. A internet, com a emergência dos websites, dos blogs pessoais e, sobretudo, das redes sociais, ela possibilitou a disseminação da informação, do conhecimento e o acesso ao espaço público, independentemente dessa intermediação feita pela imprensa tradicional. De modo que, da mesma forma com que se democratizou o acesso, também se abriram as avenidas para a ignorância, para mentiras, para a prática de crimes online de naturezas variadas. No voto, Barroso destacou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é insuficiente, mas não deve ser eliminado. Ele disse ainda que a responsabilidade por conteúdo de terceiros deve ser subjetiva e não objetiva. E, em caso de dúvida, cabe ao Judiciário decidir. Os relatores das ações em julgamento, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, votaram no sentido da remoção do conteúdo sem ordem judicial e disseram que o artigo 19, além de inconstitucional, promove zona de conforto para as redes sociais. Hoje, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro André Mendonça pediu vista, suspendendo o julgamento que deve voltar a acontecer somente no próximo semestre. Juros por danos morais causados por mau cheiro de esgoto contam a partir da citação.
Quem explica pra gente essa decisão é o repórter Diego Brião. Nas ações por indenização de danos morais por mau cheiro decorrente da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos do tema 1221. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. O ministro Sérgio Cuquina, relator do tema repetitivo, destacou que tradicionalmente o STJ define o termo inicial dos juros moratórios, distinguindo entre responsabilidade contratual e extracontratual, como na súmula 54. Sobre a controvérsia em análise, ele afirmou que a relação jurídica entre prestadoras de serviços de tratamento de esgoto e usuários é de natureza contratual. No entanto, de acordo com o que apontou o ministro, a súmula 54 não detalha os critérios que diferenciam as duas modalidades. Analisando os precedentes que deram origem ao enunciado, o relator afirmou que a classificação dependia do tipo de ilícito que, quando absoluto, configurava-se a responsabilidade extracontratual, se relativo, era contratual. Contudo, Cuquina ressaltou que a evolução dos estudos em direito civil aponta a superação desta teoria dualista, a partir do foco na reparação integral dos danos, aplicável tanto para os casos de responsabilidade contratual como de extracontratual. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. E na última sessão de 2024 da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, destacou as 383 ações sobre o ataque golpista de 8 de janeiro que foram analisadas ao longo do ano. Foram abertas mais de 1.500 ações penais no STF contra participantes dos atos antidemocráticos. Até agora, a Corte validou acordos de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República com 521 acusados e condenou outros 313, 2 na primeira turma. Além de Zanin, integram a primeira turma os ministros Alexandre de Moraes, relator das ações sobre 8 de janeiro na Corte, Flávio Dino, Luiz Fux e também a ministra Carmen Lúcia. Contando com as ações do 8 de janeiro, a primeira turma julgou mais de 6.700 processos em 60 sessões, das quais 45 foram virtuais e 15 presenciais. Agora são 6 horas e 24 minutos. No próximo bloco, prazos processuais no Superior Tribunal de Justiça ficam suspensos a partir de sexta-feira. E ainda, em 2024, a STJ libera maior número de repetitivos afetados nos últimos 10 anos. Radar da Justiça. Ainda dá tempo de fazer o cadastro voluntário de órgãos públicos no domicílio judicial eletrônico. Confira agora com Eduardo Kovaleski. Termina nesta quinta-feira o prazo para cadastro voluntário de órgãos públicos no domicílio judicial eletrônico. Ao todo, 202 entidades aderiram ao sistema. Desenvolvido pelo programa Justiça 4.0, a solução facilita e agiliza consultas para quem recebe e acompanha citações pessoais e demais comunicações enviadas pelos tribunais. O período para registro de pessoas jurídicas de direito público iniciou no dia 12 de novembro. Com o término do prazo, o Conselho Nacional de Justiça analisará os casos pendentes, cujo cadastro será feito compulsoriamente no próximo ano. A ferramenta centraliza as comunicações de processos enviadas pelos tribunais brasileiros em uma única plataforma digital. Esta foi a terceira etapa de expansão do sistema. A primeira etapa foi direcionada a bancos e instituições financeiras e a segunda para empresas privadas. As comunicações processuais para os órgãos públicos serão enviadas exclusivamente via domicílio e as entidades cadastradas devem se ater aos prazos para leitura e ciência das informações expedidas. Assim que receber a comunicação, os órgãos públicos terão 10 dias corridos para dar ciência ou o domicílio reconhecerá a leitura automaticamente. O prazo para a resposta às citações começa a valer no 5º dia útil após a confirmação.
Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Os prazos processuais no Superior Tribunal de Justiça ficam suspensos a partir de sexta-feira e retornam em 3 de fevereiro de 2025, exceto para os processos criminais. As decisões que forem proferidas pelos ministros e pela presidência da Corte durante o recesso e as férias coletivas de janeiro vão ser publicadas regularmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em todos os dias úteis. Já as publicações administrativas do tribunal vão ser feitas no Diário da Justiça Eletrônico. A Secretaria Judiciária e a Secretaria de Processamento de Feitos vão funcionar em regime de plantão judiciário no período de 20 de dezembro até 6 de janeiro de 2025, sempre de 1 às 6 da tarde, apenas para o atendimento de medidas urgentes. E o STJ registrou recorde histórico de processos afetados como repetitivos em 2024. Os detalhes com a repórter Priscila Mendes. O Superior Tribunal de Justiça alcança em 2024 o maior número de temas repetitivos afetados nos últimos 10 anos, com 70 assuntos. Essa marca histórica reflete a consolidação da cultura de precedentes e contribui significativamente para a racionalização da justiça, beneficiando milhares de processos e cidadãos. Para reduzir o número de processos repetitivos no STJ, foi criada a sistemática dos recursos repetitivos. De acordo com Marcelo Marchiori, assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o avanço registrado em 2024 é fruto da atuação conjunta de diversas unidades do tribunal. A primeira sessão, especializada em direito público, liderou em número de temas afetados e julgados. Segundo Marchiori, isso reflete a natureza repetitiva de matérias julgadas pelo colegiado em áreas como direito tributário, previdenciário e administrativo, especialmente as questões relacionadas ao funcionalismo público. Os tribunais estaduais e regionais federais também contribuíram para o grande número de temas afetados. Os tribunais de justiça de São Paulo e Minas Gerais figuram como os que mais indicaram recursos representativos. Para acompanhar todas as propostas de afetação sugeridas pela presidência da COGEPAC, basta consultar a página Precedentes Qualificados, opção Controvérsias. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques das Cortes do Brasil. Justiça de Goiás conquista selo de qualidade. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de Goiás conquistou a certificação ISO 9001, norma internacional que reconhece a excelência na gestão da qualidade. O processo certificou as rotinas da coordenação de logística de material e patrimônio, responsável pela aquisição de bens móveis de uso permanente e materiais de consumo, consolidando o compromisso da instituição com a melhoria contínua e a eficiência na gestão pública. Tribunais de Justiça do Amapá e Piauí firmam um acordo de cooperação. Destaque de Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça do Amapá apresentou em reunião técnica o sistema DataCore. A ferramenta automatizada e compartilhada com o Tribunal de Justiça do Piauí acompanha os processos do primeiro grau com bons resultados para eficiência na prestação jurisdicional. A plataforma que foi lançada hoje contém painéis dinâmicos de dados que reúnem informações judiciais dos tribunais utilizadas nas correições ordinárias. Universidade do Tribunal Baiano faz balanço das atividades de 2024. Destaque de Mércia Lívia. A Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, registrou em 2024 mais de 400 ações, quase 35 por mês. Foram abertas no período quase 49 mil vagas, com um total de 6.623 horas de atividades. Entre elas estão o Congresso Internacional de Direito Digital, com exposição imersiva e cursos fundamentais para a obtenção do Prêmio CNJ de Qualidade. EPROC acelera processos e aumenta a produtividade do Poder Judiciário Fluminense. Cristina Mara. O EPROC assegurou para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma tramitação mais célere dos processos, em especial nas serventias de dívida ativa, que foram eleitas como pioneiras na implantação do sistema. Até janeiro de 2025, todas as unidades com competência de dívida ativa já estarão no EPROC.
O sistema, que foi implantado em 30 de setembro, já recebeu quase 20 mil processos. Agora são 6 horas e 32 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.